Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Entre o Céu e a Terra. Hoje iremos assistir à experiência de quase morte de Rob Gentili. Ele teve 2 experiências de quase morte durante complicações cardíacas. Antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Meu nome é Rob Gentili, tive alguns esporões ósseos no pescoço que adquiri devido a lesões esportivas quando era jovem. Eu sentia muita dor no pescoço e encontrei um médico muito famoso em Pittsburgh que faz o que é chamado de anatomia foraminal. Ao invés de cortar a parte de trás do seu pescoço, eles fundem seus discos, mas por outro lado isso te faz sentir dor pelo resto da sua vida. Este médico desenvolveu isso para a anatomia aminal, onde eles vão para frente e fazem uma pequena fenda em seu pescoço e movem seu esôfago para o lado, e então ele entra e perfura esses esporões ósseos. Por causa dessa novidade, pessoas de todo o mundo estão indo ver esse médico. Então, fui para Pittsburgh e fiz essa operação. Você só fica no hospital por uma noite. Eu então voltei para a Carolina do Norte 4 dias depois, enquanto deitado em minha cama às 23 horas, tive um ataque cardíaco fulminante. Um detalhe importante na minha vida é que além dessas dificuldades, eu tenho uma filha com necessidades especiais. Quando ligaram para minha esposa, ela pensou que talvez fosse minha filha tendo uma convulsão. Em casa houve muita confusão quando acordei no meio da noite, mas ela percebeu que era eu me debatendo na cama gritando. Eu desmaiei de dor, e não me lembro da ambulância, não lembro de nada disso. Posso dizer que graças a Deus, naquele momento nós estávamos a apenas cerca de 5 quilômetros do hospital. Eles percebem que estou tendo um ataque cardíaco fulminante. Eu entro no pronto-socorro, e me dão alguns anticoagulantes, alguns remédios para me estabilizar e depois me colocaram em uma sala ao lado do pronto-socorro. Uma enfermeira está lá com minha esposa dizendo, ok, ligamos para o cardiologista, demos um remédio a ele, e agora ele está estável, então vamos esperar até que o cardiologista chegue, por agora estamos bem. Logo depois que ela disse isso eu pulei para a frente na maca, meus olhos se arregalaram e como minha esposa disse, foi como uma cena do filme O Exorcista. Era quase como se alguém tivesse me agarrado pela camisa e me puxado para a frente com muita força e da cintura para cima, meu espírito ficou com o tronco deslocado do corpo. Então eu saltei, meus olhos se abriram e eu gritei o nome Frost. Agora para contextualizar minha experiência, Frost é o apelido do meu cunhado. Então naquele momento eu grito Frost, e caio de costas na maca. A linha do monitor cardíaco mostra a linha plana, o código azul toca por todo o hospital e uma equipe de médicos se apressa para começar a trabalhar em mim. Agora, o que é curioso é que minha esposa está na sala. Ela está em pânico, mas chega a médica que é uma linda indiana, chamada Doutora Patel, de quem agora sou muito amigo. Minha esposa diz à Doutora Patel que temos uma criança com necessidades especiais, e clama dizendo para a médica que ela tem que me salvar, porque ela não pode sobreviver sem mim e que ela não pode continuar sozinha. Minha esposa é retirada da sala e a Doutora Patel com sua equipe começam a trabalhar em mim. Devo dizer que fiquei 20 minutos parado. Eles não conseguiram me ressuscitar, mesmo fazendo de tudo possível. 4 vezes eles enfiaram a agulha com epinefrina no meu coração. Eles fizeram tudo o que podiam, mas eu não estava voltando. Algo continuou a trabalhar em mim até que finalmente obtiveram um pulso muito leve, e nesse meio tempo, o cardiologista chegou, eles fizeram um cateterismo de emergência. Infelizmente o estrago já estava feito e eu tinha entrado em choque cariogênico. Outro médico veio, o Dr. Carson, me entubou, e daí em diante eu entrei em coma por 4 dias. No 4º dia, o Dr. Carson abordou minha família. Meus irmãos estavam lá, minha esposa estava lá e ele disse, olha, não podemos esperar mais. Durante esse período de 4 dias, eles enviaram neurologistas para ver se eu estava com morte cerebral. Eu fui criado como católico, meu irmão mais velho era o pároco local. Ele veio e me ungiu com óleo e me deu os últimos direitos. Na fé católica nós chamamos isso de extrema-unção. Você só consegue isso uma vez na vida para se preparar para ir para o céu, e eles decidiram que no 4º dia não podiam esperar mais. Eles disseram, olha, vamos tirar os tubos, se ele respirar sozinho, ótimo, se não, você sabe que temos que deixá-lo ir. Então eles começaram a retirar os tubos. Eu comecei a engasgar e essa foi a primeira vez que percebi que algo não estava certo. Eu ouço essa enfermeira dizendo,
se você não respirar sozinho, não vou conseguir tirar esses tubos. Você tem que respirar sozinho. E eu disse, olha, estou sufocando aqui, estou me afogando na minha própria saliva. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo respirar. Então finalmente passamos por esse processo. Eles conseguiram sugar tudo e retiraram os tubos. Minha esposa veio ao meu lado e quando ela se aproximou da cama eu disse, Melanie, você tem que acreditar em mim. Era seu irmão Frost. Frost veio até mim. E ela disse, meu Deus, Rob, isso faz todo sentido. E eu disse, o que você quer dizer? E ela disse, você teve um ataque cardíaco fulminante. Nós o trouxemos para o pronto-socorro, e de repente você saltou da maca e gritou o nome de Frost, e então você caiu no chão e foi aí que você morreu. Agora tudo faz sentido, me diga exatamente o que Frost disse para você. Ele disse que eu fiz uma grande bagunça com as coisas, e eu quero que você volte e ajude a resolver tudo, mas diga à minha família que estou em um bom lugar. 7 semanas antes de eu mesmo morrer clinicamente naquela noite, meu cunhado havia cometido suicídio. Frost tinha cerca de 56 ou 57 anos e ele estava no processo de divórcio. Ele estava morando no quarto de cima da casa dos pais, tinha uma filha que estava na faculdade, tinha seu próprio negócio, uma empresa de agrimensura e você sabe que nessa época do ano há muita pressão para pagar as contas. Frost tinha um problema com drogas, mas ele estava limpo há cerca de 5 anos, no entanto certa noite ele simplesmente não aguentou mais. Ele decidiu sair para desaparecer, e pensou em fazer isso mais uma vez, mas infelizmente pegou uma droga estranha muito pesada que te deixa louco por uns 40 minutos, chamada Flakka. Ela era importada da China. Ele pensou que era crack e isso o deixou louco, e ele chegou em casa naquela noite, subiu para seu quarto no andar de cima. Ele era um grande caçador, e infelizmente colocou seu rifle de caça na boca e tirou sua vida dessa forma. Como fui criado como católico, sempre me disseram que o suicídio era um pecado mortal, e se você tirasse a própria vida, iria direto para o inferno e todas essas outras coisas que se diz. Agora sei que a Igreja Católica mudou isso desde então, mas essa era a regra quando eu era criança, e eu pensei comigo mesmo, enquanto estava saindo do coma e vi o Frost na minha frente, como ele poderia dizer que estava em um bom lugar? Vejam bem, meu sistema de crenças me dizia que ele tinha ido para o inferno. Então isso foi a primeira grande mudança de paradigma em meu pensamento que ajudou a abrir minha mente para o fato de como um Deus amoroso poderia condenar alguém, mesmo que haja um inferno ou algo assim para ser atormentado, condenado eternamente para longe do amor e da luz do Divino Criador por causa de um ato tão complexo e complicado como o dele, que tirou a vida estando alterado pela droga. Então essa foi a primeira parte do que aconteceu lá quando saí do coma. A doutora Patel veio ao meu lado e foi meio interessante porque obviamente eu não sabia quem eram essas pessoas, mas ela vem ao lado da minha cama e começou a conversar comigo e se emocionou muito com o que fez naquela noite, contando quantas vezes quase me perdeu. E então, de repente, a conversa mudou para algo muito pessoal. Ela começou a falar sobre seu pai e disse, sabe, Rob, 6 meses atrás, meu pai morreu repentinamente. Ele tinha um aneurisma cerebral, e nós éramos muito, muito próximos. Ele me ajudou na faculdade de medicina, éramos tão próximos que eu conhecia seus pensamentos. Sabíamos que estávamos pensando sem precisar dizer nada. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho e ele viveu apenas para ver o rosto do meu bebê, era para isso que ele vivia, e então ele morreu inesperadamente. Ela então disse, sabe, desde então eu meio que perdi a fé. Eu sou hindu, acredito no mundo espiritual, creio que Deus é protetor, Deus é tudo, mas não senti meu pai desde então, e eu tenho ficado muito amarga por causa disso. Mas ver você aqui hoje me dá esperança de que talvez, apenas talvez você saiba que ainda há algo por aí. E enquanto eu estava deitado ali, todo o quebra-cabeça se juntou. O quebra-cabeça foi decifrado e eu percebi o que estava acontecendo. Porque quando Frost veio até mim, outro espírito masculino entrou na sala e repetidamente enquanto a doutora Patel estava trabalhando em mim, ouvi esse outro espírito dizer próximo dela, continue trabalhando nele, você pode salvá-lo, não desista, continue trabalhando nele, e isso me impressionou enquanto ela estava falando comigo. Naquele momento sabia que era o pai dela que estava na sala encorajando e lhe dando aquela energia espiritual para não desistir de mim. Ela nem sabia por que tinha insistido em continuar a trabalhar em mim por 20 minutos. Algo a compeliu, e embora ela não tenha necessariamente ouvido a voz dele como eu, porque eu estava no que chamamos de outro lado, ela sentiu algo que a compeliu a continuar trabalhando em mim. Isso foi incrível porque era a primeira vez que conhecia aquela mulher e eu não ia contar a ela sobre isso, porque ela iria pensar que eu estava louco.
Portanto não contei à doutora Patel que foi isso que aconteceu, eu só sim a contar um ano depois quando voltei de Chicago após um transplante de coração. Eu a encontrei no refeitório do hospital, trouxe uma dúzia de rosas para ela e nos sentamos e foi quando contei a ela o que aconteceu. E até hoje no aniversário dele, nós sempre conversamos. Sempre nos ligamos e falamos sobre como o pai dela veio até ela naquela noite, e como isso mudou sua vida, sabendo que seu pai realmente nunca a deixou, e que ele está sempre com ela. Quando você pensa sobre isso, uma das coisas que eu aprendi, uma das muitas coisas que aprendi com minha experiência de quase morte é que somos seres espirituais em primeiro lugar, tendo uma experiência humana. Então quando pensamos sobre essas coisas, temos esse tipo de experiência como eu tive, e ouvimos outras pessoas terem experiências muito semelhantes. À medida que os dias avançavam, me disseram que meu coração estava completamente destruído e a única maneira de sobreviver era fazer um transplante de coração. Então, antes de me liberarem do hospital, o que eles fizeram foi colocar um colete desfibrilador em mim, ou seja, toda vez que meu coração parava, essa coisa me dava um choque e meu coração voltava, aumentando o ritmo do coração. Então fui transferido para outro hospital em Charlotte. Ali eles abriram meu peito e havia um remédio chamado Miorinone que pingava constantemente no meu coração. O que esse remédio faz é induzir o coração bater, mas também inicia o tic-tac do relógio, porque o coração se desgasta muito rapidamente. Então eu tenho esse relógio, essa bomba relógio em mim, ele fica em mim o tempo todo. Além disso eu tenho outra bateria no meu ombro direito que fica alimentando este mecanismo que está no meu peito, esguichando o remédio no meu coração. Fico me sentindo um ciborgue de um filme de ficção científica andando por aí. Esse mecanismo está me mantendo vivo, tentando descobrir como posso conseguir um coração. Eu tinha ido a todos os centros de transplante aqui. Certo dia recebi uma ligação de um médico chamado Uriel que me disse: Rob, se você vier para Chicago, talvez possa transplantá-lo dentro de 3 a 4 meses, se não houver outros problemas. Então sem pensar duas vezes, minha esposa e eu estávamos em um avião, chegamos na Universidade de Medicina de Chicago e foi uma experiência incrível. Quando entrei pela porta, o Dr. Uriel me viu e disse: não faço ideia de como você está andando por aí, mas faremos o possível para salvar sua vida. Nós vamos levá-lo a partir daqui. O fascinante sobre isso tudo é que as coisas realmente são no tempo de Deus. Foi simplesmente perfeito. Eu conheci o cirurgião de transplante, um homem indiano incomumente alto, o Dr. Juvenando. Nos últimos 15 anos ele trabalhou em um bombeador cardíaco. Ele se aproximou de mim e disse: escute, você provavelmente não vai sobreviver até que o coração do doador chegue, porque corações estão em falta. Então o truque é mantê-lo vivo o máximo possível. E ele disse: a única coisa que podemos oferecer a você é esta bomba experimental na qual estou trabalhando. E eu disse: ok, e como funciona esse bombeador cardíaco? E ele me explicou como tudo funciona. Eu disse: isso é realmente fantástico, doutor. Quantas pessoas já fizeram a implantação desse bombeador? Ele disse: nós só experimentamos em vacas e porcos, você seria nosso primeiro teste humano. Resumindo, concordei com o bombeador cardíaco e estou muito feliz por ter concordado, porque agora está sendo usado em todo o país. Ele salvou muitas vidas e muitas pessoas estão indo para casa com o bombeador e esperando pelo coração de um doador em vez de esperar no hospital. Então foi uma parte extraordinária da minha experiência. Mesmo com a bomba cardíaca e o Miorinone, e tudo mais que eles colocaram em mim para tentar me manter vivo, meu coração ainda estava falhando. Eu estava no hospital lá por 3 meses quando uma noite, eu estava no 8º andar do hospital de frente para o lago Michigan e uma tempestade realmente terrível começou. Eu me lembro de estar deitado lá entrando em um estado de escuridão da alma. Era quase como se todos os seus erros do passado em sua vida viessem em sua mente. Toda essa energia negativa veio correndo e eu senti como se estivesse um ímã puxando todas essas coisas para mim. Fiquei atormentado por alguns dos meus erros do passado e coisas assim. E antes que percebesse, meu coração entrou em taquicardia. A enfermeira veio correndo e disse que não havia razão para meu coração entrar em taquicardia. Eles me deram um remédio e ela saiu da sala novamente. Cheguei a um ponto que eu estava tão cansado de lutar, depois de lutar por 20 anos com minha filha que tem necessidades especiais, além de meus outros problemas de saúde, meu coração estava falhando, senti meu espírito deixando meu corpo. Eu simplesmente desabei naquele momento e gritei: faça comigo o que quiser. Nesse momento tive minha mais profunda experiência de quase morte.
É muito difícil articular as palavras para explicar o que aconteceu a seguir, mas me vi parado no meio do nada. É como olhar pela janela de um avião em um dia claro e tudo o que você vê é o céu azul. Mas você está realmente olhando para o nada. Você vê tudo, mas nada. Essa foi a primeira parte da minha experiência. Eu me vi parado no meio do nada e ao mesmo tempo conseguia me ver na cama, este corpo atrofiado. Eu estava com cerca de 79 quilos e atrofiei para cerca de 59. Eu estava um esqueleto e lá estava eu deitado. Este bombeador de coração é o que me mantém vivo com todos esses fios saindo de mim. Então eu estou olhando para mim mesmo, podia me ver lá embaixo, no entanto enquanto estava parado no meio do nada, estou com a mesma bata verde do hospital, porém estou inteiro, e eu me pergunto o que está acontecendo. Naquele momento percebi que estava conectado ao universo, à vasta sabedoria do universo, era quase como se alguém tivesse apanhado os grãos do meu ser e os jogado em um vento forte que simplesmente me espalhou por essa extensão infinita e atemporal do universo. Foi uma coisa tão incrível porque enquanto eu estava ali naquele lugar, eu senti que tudo o que eu tinha que fazer era pensar. Se eu tivesse uma pergunta, tudo o que eu tinha que fazer era pensar e a resposta vinha até mim imediatamente. Os 5 sentidos não tinham a mesma funcionalidade naquele lugar. Em outras palavras, eu não conseguia cheirar nada, nem provar nada, nem sentir nada, nem ouvir nada. Era apenas eu parado no meio dessa extensão atemporal. Como mencionado, fui criado como católico, e fiquei desapontado por não ter visto nenhum ser divino, o que foi uma parte interessante da minha experiência porque não vi anjos, não vi Jesus Cristo, eu não vi nada. Mas o que eu senti o que estava meio que impresso no meu espírito de uma forma que eu entendi total e completamente era como se a comunicação ali fosse telepática. É sentida e então absorvida, assim é a comunicação, é sem palavras, essa foi a minha experiência. O Criador imprimiu em mim coisas de que sou onipotente, que aquela é a fonte da energia divina, a sua verdadeira identidade, este é o poder por trás de todas as coisas. E enquanto eu estava naquele lugar, comecei a ver equações matemáticas complexas, e pensei comigo mesmo, nossa, as leis que regem o universo são tão simples, tão elegantes, e eu entendi naquele lugar que eu não era meu corpo, minha raça, minha religião. Eu fazia parte desse amor e dessa luz, dessa extensão, dessa energia divina. E o que aconteceu a seguir foi tão fascinante, porque então eu me tornei parte dessa teia de luzes cintilantes, e a maneira como descrevi esta teia no meu livro é como trilhões e trilhões de neurônios entrelaçados nesta bela tapeçaria de luzes, e eles simplesmente eram infinitos. Eles simplesmente pareciam pendurados no teto do universo, e ao passo que eu estava naquele lugar, eu entendi como na aula de ciências de que um neurônio tem um núcleo dentro dele tem os dendritos e os tentáculos e todos eles se entrelaçam da mesma forma que nosso cérebro é feito, nosso coração é feito, o sistema solar é feito. Mas naquele lugar eu percebi que cada pequena centelha de luz ou quark, os quarks são os menores blocos de construção da matéria que são feitos de luz, eu compreendi naquele lugar que é assim que o divino cria. O divino cria com luz, Deus usa a luz para nos transformar e nos curar e também usa essa mesma energia de luz, seja uma coisa animada ou inanimada, todas as coisas são uma. É como se tivéssemos sido todos feitos do mesmo material, e quando você pensa sobre isso, você vê que essa é a receita de tudo. A luz é a receita, seja fotossíntese para uma planta, realmente não importa porque é assim que as coisas se manifestam. Esses quarks se combinam e criam infinitas possibilidades no universo. Eles podem criar um sistema solar, podem criar uma planta, uma árvore, uma pessoa ou um cachorro, é tudo a mesma coisa, e enquanto eu estava lá, percebi que estamos todos conectados, tudo está conectado, somos todos um. E essa foi a mensagem, era uma mensagem de unidade e união. Você sabe, eu tive uma experiência de algumas revisões de vida enquanto estava naquele lugar conectado a tudo e pensei comigo mesmo, a solidão é apenas uma ilusão. Como podemos ficar sozinhos quando estamos conectados a tudo? Foi uma sensação linda sentir essa unidade com tudo no universo. Eu vi as enfermeiras, enquanto olho o meu corpo atrofiado e vi as enfermeiras entrando e saindo dos quartos dos pacientes no meu andar, e o curioso sobre isso é que só vi as enfermeiras sobre as quais fiz suposições e julgamentos negativos. O que foi uma experiência incrível, porque todos nós queremos pensar que não somos uma pessoa crítica, de que não temos nenhum desses pensamentos preconceituosos. Mas infelizmente todos nós fazemos isso, faz parte da nossa humanidade. E comecei a ver essas pessoas sobre as quais fiz essas suposições negativas e algo fascinante aconteceu. Era como assistir a várias telas de televisão ao mesmo tempo. Então eu vi suas vidas em uma regressão de eventos e era como se suas vidas estivessem voltando até a infância.
Era quase como se toda vez que houvesse um divisor de águas em suas vidas, como abuso, má decisão pessoal ou acidente, algo que acontecesse fora de suas circunstâncias de controle, fora de seu controle, isso lhe encaminhava para quem elas seriam lá na frente. Era como se esse filme que estava se movendo em alta velocidade de volta ao seu nascimento parasse por um milissegundo para me dar um vislumbre do que havia acontecido com aquela pessoa, e eu entendi que isso estava pintando um retrato de quem essa pessoa era agora, e por que eles se tornaram quem são. Então pensei comigo mesmo, como posso julgar essas pessoas com tanta severidade? E ao mesmo tempo em uma tela diferente, vi minha própria vida e vi as coisas das quais mais me envergonhava, os erros que cometi na minha vida. E eu me perdoei naquele momento e me perguntei como pude me julgar com tanta severidade. Você sabe, sempre somos muito mais duros conosco mesmos do que qualquer outra pessoa. E nós como seres humanos, apenas agimos com base nas informações que temos no momento. Portanto cometemos erros em nossas vidas, e toda essa vida é um processo de evolução, evoluindo para algo melhor, movendo-se em direção a essa luz e a esse amor, a esse lugar de onde todos viemos. Depois dessas revisões de vida tive esse momento de compreensão, de que a humanidade é esta fonte divina de amor e luz de onde todos nós viemos e que não nos julga, e eu senti que nunca mais queria sair daquele lugar, mas então a parte mais fascinante para mim foi, como disse, tenho uma criança com necessidades especiais que nunca conseguiu falar comigo e que sofreu e lutou a maior parte de sua vida, e eu a vi parada ali no meio do nada. Ela saiu daquela teia e lá estava ela parada ali, e quando eu a vi no mundo temporal, bem, ela não consegue parar de torcer as mãos, ela não consegue falar comigo. Ela está sempre tendo convulsões, está sempre lutando. Nós tivemos muitos momentos juntos e houve momentos em minha vida em que eu rezava para que Deus apenas a levasse e a aliviasse de toda a sua dor, mas quando eu a vi parada lá no meio do nada, ela tinha essa luz emanando através dela e não era o tipo de luz qualquer, um tipo de luz que você e eu podemos ver. Era aquela luz espiritual que anima toda a vida. A mesma luz espiritual que vem dessa fonte divina e ali ela era perfeita e inteira. E eu lhe disse, filha, tua mãe e eu te levamos a todos os lugares, não sabemos o que mais podemos fazer por você. Não sabemos mais como confortá-la quando você está tendo convulsões. Desistimos de tudo para tentar te curar, nós nunca ouvimos sua voz. Eu nunca ouvi você dizer, eu te amo papai. E naquele momento, naquela linguagem silenciosa do etéreo, eu disse a ela, diga-me o que posso fazer para te confortar, e ela disse 3 palavras que transformaram minha vida. Ela disse, apenas me ame. E quando ela disse, apenas me ame, eu gritei alto para aquela extensão infinita dizendo, nunca quero deixar este lugar. E quando eu disse isso, me vi de volta à minha cama de hospital. Toda essa jornada transformou minha vida de uma maneira tão bonita e aprendi uma coisa importante. Que o divino se expressa e experimenta a vida através de nós. E é por isso que acredito que esta teia que experimentei lá no reino espiritual representa a luta da luz e escuridão de toda a humanidade em todas as épocas. É como um espelho, o que fazemos aqui afeta esta teia espiritual e vice-versa. Eu realmente acredito nisso. Alguns podem chamar isso de karma, você pode chamar do que quiser, mas é por isso que o que fazemos aqui é tão importante. E é aqui que entra o propósito, porque acredito que cada um de nós nasce com essa luz dentro de nós e esse é o nosso propósito. Esse é o talento ou a missão, ou o dom que temos para expressar. E quando eu estava nessa teia, notei que havia algumas partes escuras nela. Algumas áreas onde você sabe que os seres humanos não estavam emanando luz tanto quanto deveriam. E quando eu estava naquele espaço etéreo e olhando para isso, pensei comigo mesmo por que disso, porque existem algumas partes obscuras da teia. E eu vim a entender que a parte escura é quando não estávamos deixando essa energia divina brilhar através de nós tanto quanto deveríamos. Não estávamos vivendo nosso propósito, e é isso que eu quero. É isso que eu quero que o público que me ouve aprenda comigo. Vivi 56 anos sem entender qual era o meu propósito, eu tive que morrer para descobrir isso. Não quero que mais ninguém tenha que passar por isso, e agora entendo por que tive que morrer, porque agora entendo que escrever meu livro é deixar essa pessoa se expressar através de mim. Ver o valor da minha filha, vendo o valor de toda a humanidade, que somos todos um no divino. Todos nós temos esse potencial para nos expressarmos com essa luz brilhante. E viver nossa paixão e nosso sonho, temos a responsabilidade de descobrir qual é o nosso propósito, porque é quando nossa luz, nossa centelha brilha mais forte, tanto na terra como no reino espiritual. Então esta é a mensagem que eu queria comunicar hoje, e eu aprecio sua atenção ao assistir ao meu testemunho.